Essa briga entre consoles que separa muitas comunidades e a galera acaba até brigando pra você ver qual que é o melhor ali, acaba não sendo muito saudável. Mas você sabia que às vezes ter concorrência é bom para as próprias marcas, né, acabarem melhorando seus consoles, ou seja, no que for? Vamos ver um pouquinho agora como é que se inspirou as grandes empresas de videogames no mundo. Fala VS, meu nome é Lucas, seja muito bem-vindo aqui no canal VS Games. Essa guerra de consoles acabou se tornando uma briga grande na indústria dos videogames entre os fãs e as empresas. Cada um acaba puxando pro seu lado ali do que gosta mais. E pelo lado dos fãs acaba ficando até exagerado um pouquinho essa briga entre eles. Isso afetou muito os jogos que foram lançados para cada plataforma, né? A Sony e a Microsoft é a briga mais acirrada que a gente tem hoje. E não é a primeira e nem a mais disputada da história dos videogames. Lá no início dos anos 90 começou com isso e ajudou muito, né, nesses últimos 30 anos, os jogos e os consoles se desenvolverem cada vez mais. Isso acabou gerando os melhores jogos ao longo desse tempo todo. Antes da gente conferir um pouquinho dessa história, eu vou pedir pra você, se você é novo aqui no canal, se inscreve aí, deixa aquele like, ajuda demais no início do canal, porque o canal ainda tá crescendo, a gente tem uma metinha de chegar nos 1000 inscritos ali, e a sua ajuda é muito importante para fazer que esse canal decole aqui no YouTube. Agora vamos conferir essa história. Então galera, a primeira grande briga de consoles foi lá no final dos anos 80, entre a Sega e a Nintendo pelo domínio ali de vendas nos Estados Unidos. O Nintendo System, né, que foi a sensação da Nintendo, que foi lançado, foi uma adaptação de um videogame chamado Famicom, lá de 1995. Ele vendeu muito e acabou deixando a Sega comendo poeira nesse meio tempo aí. A Sega com o tempo foi tentando destronar a Nintendo com o videogame chamado Sega Master System, né? Que é o Master System que a maioria conhece, mas acabou fracassando. Então com isso eles acabaram criando o Sega Genesis, que aí sim eles conseguiram ali subir no mercado. Com isso eles lançaram também os consoles nas principais cidades dos Estados Unidos, da costa leste e da costa oeste. E para ajudar ainda mais a Sega, né, eles contrataram o ex-presidente, né, de eletrônicos da Atari, chamado Michael Katz. E para poder criar uma estratégia ali, para poder tirar o domínio da Nintendo de todo o mercado. Então com isso eles pediram a ajuda desse ex-presidente da Atari, o Michael Katz. O Katz então, depois de ser contratado pela Sega, ele acabou dando duas ideias para poder acabar ali e vender mais de 1 milhão de consoles nos Estados Unidos. Uma delas foi diferenciar o console Genesis do Nintendo System, mostrando ali para o público que o Genesis era o mais perto que a galera podia chegar de jogar um fliperama em casa, o que foi uma ideia bem legal. E ele acabou sendo projetado, né, esse console, para poder o da Nintendo parecer inferior a esse console da Sega. E a segunda ideia que o Katz acabou tendo era de ter uma grande influência no mercado para que a premissa da guerra de consoles levasse as pessoas a comprar mais consoles para poder competir umas com as outras ali no seu decorrer, no dia a dia e tal, criar aquela rivalidade. O Katz então depois disso foi o primeiro a criar jogos com licenciamentos para esportistas famosos, né, e também celebridades. E mesmo esses jogos fossem variados, né, de várias qualidades diferentes um do outro, uma linha deles que ajudou muito nesses jogos de grande sucesso foi a Arnold Palmer Golf, que acabou inspirando um grande jogo de sucesso que foi o do Tiger Woods PGA Tour, da EA. E também uma outra linha de jogos dessa, né, que foi a do Joey Montana Football, acabou criando sementes ali para aquele famoso Maiden Series. E mesmo parecendo uma ideia comercial boa do Genesis, né, aí ele ainda não estava tão bem ali no mercado. A gente acabando entrando nos anos 90 ali, lá no início, o Genesis ainda não tinha batido a marca de 500 mil consoles vendidos ainda. Então eles precisavam de uma virada de jogo ali e a guerra de consoles estava prestes a dar a sua contribuição mais significativa para o mundo dos games em geral. Então galera, com isso ia vir um personagem que ia mudar toda a história ali, um personagem muito conhecido hoje pela galera. Uma pesquisa lá no início dos anos 90 disse que o Mario era o personagem mais famoso da Nintendo e também era o mais reconhecido entre o público jovem, até mesmo que o próprio Mickey da Disney. Com isso o presidente da Sega, o Hayao Nakayama, viu ali e decidiu que era isso que faltava para a Sega dar a volta por cima. Com isso ele acabou pegando um artista pouco conhecido lá da Sega chamado Naoto Oshima e acabou fazendo ele criar um ouriço rebelde que a galera ali muitos já conhecem e que ele era o suficiente para poder atrair mais o público adolescente ali. O personagem chamava Sonic o Ouriço. Foi o primeiro, acabou tendo o primeiro jogo dele lançado lá em 1991 que acabou tendo um grande sucesso. Então galera, o lançamento do Sonic ali fez eles tentarem vender mais consoles para um público um pouco mais adulto ali, um jovem mais adulto. Com isso ele acabou deixando de ser só para criança, como era na época, e fez os dois consoles e as suas empresas abrirem um pouco a mente para isso. Para um desenvolvimento de jogos em que os lançamentos mais ousados e profundos deles fossem mais viáveis, né? Que eles pudessem ousar ali nos desenvolvimentos, não ficasse muito preso.
Então jogos exclusivos como Street Fighter, por exemplo, foram populares na época. Isso fez a SEGA pegar mais da metade do mercado de 1992 com esses jogos nesse nicho novo, né? E o exemplo mais claro das empresas tomando rumos diferentes no mercado, né, foi quando eles pegaram o Mortal Kombat, tanto a Nintendo como a SEGA. Elas pegando o Mortal Kombat, acabou tendo na época o formato do jogo que foi censurado, que eles acabaram fazendo. Mas a SEGA acabou tendo uma expertise ali. Incluiu a versão original sem censura através de um macete que quem tivesse o jogo podia fazer. O que fez o jogo do Mortal Kombat vender 5 vezes mais do que no Super Nintendo na época. Então essa disputa fez ter um progresso implacável, tanto nos desenvolvedores dos jogos, como na tecnologia para a gente poder jogar eles. Felizmente não parou só na SEGA e na Nintendo ali, chegando a Sony para poder mudar completamente o mercado com o lançamento do PlayStation 1 em 1994. O evento da E3, que acabou infelizmente, né, pra gente agora, nos anos 90 ele teve o apoio grande da Sony, da SEGA e da Nintendo, o que fez esse evento crescer bastante e ter o nome que ele teve durante tantos e tantos anos. Também teve o auge do evento na época, né, da E3, foi lá com o presidente da Sony América anunciando o preço do PlayStation, que fez a galera aplaudir muito ele lá na hora. Então isso acabou dando um boom no evento e dando um boom também no PlayStation. Então a gente vê que hoje os videogames poderiam ter sido totalmente diferentes se não tivesse essa guerrinha entre os consoles ali na época, e que tem até hoje. A SEGA foi ficando para trás ao longo do tempo, e cresceu uma rivalidade forte entre a Sony e a Nintendo. A Nintendo querendo ficar ali com os cartuchos em vez dos CDs, acabou fazendo que a Squaresoft levasse o Final Fantasy, né, que é uma das franquias mais famosas, para o PlayStation. Então a Nintendo acabou dando esse mole ali, porque os cartuchos, né, armazenavam menos que os CDs. Então eles quiseram levar para o PlayStation. E nos próximos de 5 a 10 anos daquela época, os consoles como o Nintendo 64 e os últimos anos ali do PlayStation 1 e depois do PlayStation 2 iam acabar levando os videogames 3D ao limite tecnológico daquela época, levando assim o avanço do hardware, né, como prioridade e beneficiando muitos jogadores também ao longo do tempo. Sem essas rivalidades ali, os jogos de mundo aberto e os ambientes infinitos, né, que são gerados processualmente, poderiam ter levado muito mais tempo para poder chegar pra gente se não tivesse tido essa rivalidade. É importante a gente saber que o enorme tamanho do mercado de videogames é a única razão para ele ser viável, para ele existir. Porque levando os consoles ao limite, né, trouxe um grande público mais amplo que jamais seria imaginado naquelas décadas lá atrás que eu falei. Os jogos acabaram deixando de ser um hobby ali, mais nichadão, e foram um produto global e uma forma de mídia para milhões e milhões de pessoas. E com isso a Sony e a Nintendo se viram junto ali de um gigante naquela época de software, que era a Microsoft, nessa guerra aí dos consoles. E com isso a Nintendo acabou ficando mais com as suas IPs diferenciadas, né, como é até hoje, e a Microsoft e a Sony brigando ali nesses grandes AAAs que a gente vê aí hoje em dia. E embora nessa época de redes sociais que a gente vive hoje, tendo vários debates ali, até certos pontos bobos, né, perante algumas pessoas, isso acabou tendo um efeito positivo para a indústria dos videogames. Mesmo a Microsoft tentando acabar com a Sony e a Nintendo ali, ela veio com uma ideia muito boa de crossplay e fez a galera comprar essa ideia. Porque é muito legal a gente poder jogar junto ali, mesmo em consoles diferentes, mesmo tendo várias marcas diferentes, a gente tá jogando junto ali. E acabou tendo uma resistência ali, mas hoje a gente já pode ver que grandes IPs de jogos da Sony estão sendo lançados para o PC. Historicamente, essa competição gerou progresso nos videogames, né, e na tecnologia. E até as guerras de consoles, mesmo sendo chatas, vendo quem é muito fanático, acabaram brigando por isso, não são exceção na ajuda do progresso do mundo dos videogames e na indústria do mundo inteiro em geral. E aí galera, o que vocês acharam dessa luta histórica no crescimento dos consoles? Você tem qual console pra jogar aí? Já teve algum? Já teve todos? Nunca teve nenhum? Qual que você é mais fã? Deixa nos comentários a sua opinião pra eu saber, pra gente trocar uma ideia ali. Muito obrigado por curtir esse vídeo, chegar aqui até o final. Se inscreve aí no canal se você ainda não é inscrito, dá aquela moralzinha, ajuda o canal a crescer, a chegar nos 1000 inscritos. Assistir os vídeos até o final também ajuda bastante aqui pra gente poder monetizar o canal. A gente aos pouquinhos vai crescendo e trazendo conteúdos cada vez melhores e coisas melhores pra cá. Muito obrigado galera, e até o próximo vídeo.